agora focando a nossa atenção, os nossos olhares para Alagoas, para Maceió. A Defensoria Pública do Estado pediu para a Defesa Civil de Maceió incluir algumas ruas e também moradores do bairro Bom Parto no mapa de risco em meio ao afundamento de solo na cidade. Essa medida, minha gente, é importante para que as pessoas consigam ser indenizadas. Sobre esse assunto e as complexidades de conseguir levar isso adiante, a gente conversa agora com o Defensor Público do Estado, Ricardo Antunes Merlo. Obrigada pela gentileza, Ricardo, por conversar conosco aqui na CNN Brasil. Nós que agradecemos aqui, uma satisfação prestar os esclarecimentos para toda a sociedade brasileira que vem acompanhando esses absurdos que têm ocorrido aqui. Pois é, quero lhe ouvir, por favor, sobre esse bairro, o Bom Parto. Agora há pouco nós tivemos um entrevistado aqui narrando para a gente os problemas em relação a esse bairro e que esses moradores estariam querendo mais atenção e não estão recebendo exatamente atenções do poder público. O que está acontecendo neste momento? E também quero saber de você, por gentileza, se a Braskem já foi intimada sobre os danos que foram causados na cidade. Essa situação, que foi denominada aqui em Maceió de ilhamentos sociais, é uma das mais revoltantes pela absoluta omissão do poder público e o pouco que estão fazendo em relação a ela. São comunidades que perderam todos os serviços públicos que existiam ao redor, e os serviços privados também. Não tem mais farmácia, não tem açougue, não tem transporte, enfim, não tem nada. Estão cercados de medo, de escombros e de nada. Pois bem, além do desejo da população, dessas vítimas saírem, estão há mais de 2 anos lutando por isso. Desejo demonstrado em estudos oficiais de pesquisa, onde quase 80% a 85% querem desesperadamente uma realocação. E mais, com base em estudos oficiais. Eu vou citar os antropólogos do Ministério Público Federal, da Universidade Federal também, da Faculdade de Urbanismo e Arquitetura Federal, da própria Defesa Civil Municipal, do Conselho de Direitos Humanos da OAB, todos apontam em uma só direção. Essas comunidades precisam ser realocadas. Não é mais viável morar nesses setores. Fomos à Justiça Federal para anular um acordo que foi feito com a Braskem, com o município e outros órgãos, demonstrando que há uma visão míope acerca do que eles fizeram, porque entabularam lá e tabelaram uma indenização ridícula de R$25 mil para essas comunidades aceitarem e darem quitação a todos os danos. Em troca, elas permaneceriam nesse local que seria reurbanizado. Sabe-se de antemão que nenhum tipo de reurbanização vai tornar essa comunidade integrada novamente a Maceió. E o pior, há indicativos também, não só em relação a essa parte social, mas de sério risco nas infraestruturas dos imóveis, que tem rachaduras semelhantes em tudo ao dos outros bairros que já foram retirados, realocados. Mas, como eu estou dizendo, estão fazendo pouco, não estão dando peso à palavra das vítimas, querem tutelar essas vítimas porque são pobres e estão tratando como se fossem interditados, como se não soubessem o que é melhor para eles. Eles sabem, eles estão com a pele em jogo, estão angustiados, estão adoecendo, há um índice de problemas de saúde mental imensa. Então, o juiz negou a liminar, infelizmente, apesar de todos os documentos, de todos os estudos. Diante desse fato novo, fizemos um novo pedido de realocação, não só pelo agravamento social, do pânico que está se agravando nessa situação, mas do próprio problema de infraestrutura, de risco para essas pessoas. Mas é bom ressaltar, não precisa essa área ser colocada na área de risco para poder fazer o realocamento, a realocação. O que existe hoje nesse ilhamento social já é o suficiente, plenamente suficiente para fazer essa realocação. Ricardo, uma dúvida, muito importante, vários aspectos que você nos traz aqui.
Minha primeira dúvida é a seguinte: são muitos bairros ali nessa região onde fica essa mina, mais especificamente a mina 18. Alguns bairros já receberam a devida atenção e outros nem tanto? Ou de maneira geral tem havido um escanteamento dessas pessoas? Assim, a gente conseguiria dividir que alguns bairros estão recebendo mais atenção que outros? Tem uma área próxima a essa mina 18, não só ela, mas a outras, que havia um risco maior. Isso foi constatado pelo Serviço Geológico Brasileiro Certo. e trabalhamos lá no início de 2019 com a cautelar, bloqueamos alguns bilhões da Braskem e resultou essa medida na Justiça com um acordo para realocação e indenização. Que o dano moral, por sinal, foi imposto pela Braskem de uma forma injusta, de uma forma inconstitucional, e vamos fazer uma ação para os próximos meses para rever todos os danos morais. Agora, em relação à borda do mapa, e eu cito mais especificamente nas laterais que margeiam a lagoa, como a comunidade do Bom Parque e a dos Flechais, esses continuam sem a devida assistência. Fizeram uma ampliação às pressas, e eu digo às pressas porque no início do mês de novembro, diante dos tremores que estavam sendo sentidos por essas comunidades, nós requisitamos que a Defesa Civil de Maceió fizesse um estudo urgente para ampliar esse mapa, porque já fazia alguns anos que ele não estava sendo ampliado, que não havia ampliação. E eles pediram mais tempo. Então foi necessário, na quarta-feira, conforme todos já sabem no Brasil, apontar esse risco iminente, tá? Levou a um pavor à população para que no dia seguinte fizesse um novo mapa por ordem da Justiça. Um mapa feito claramente às pressas, né, para atender e dar uma resposta à sociedade. Não basta, é preciso fazer um estudo mais minucioso, caso queira realmente levar em consideração todos esses efeitos dos tremores, do afundamento, nos imóveis que estão mostrando várias rachaduras. Mas eu repito, não era nem para fazer isso, porque a condição social já aponta para o direito de realocação. Não porque eu quero, cada qual no seu quadrado. Temos que respeitar aqueles que se prepararam para fazer alguns estudos, algumas áreas da ciência. 2 antropólogos, inclusive do MPF, dizem que a solução passa por isso. É inevitável passar por isso e não levar em consideração. Um antropólogo da UFAL, o arquiteto urbanista da UFAL, estudo da própria Defesa Civil. Ora, minha gente, vamos dar o devido peso a esses profissionais. Eles estão apontando algo que agora, mais do que nunca, demonstra que estavam certos. Não vamos manter essas pessoas em constante temor por suas vidas, né? Transporte não existe hospital, não existe farmácia, não existe mais nada nessa região. Correram de forma atabalhoada, essa verdade, para fazer isso às pressas, aí, essa retirada de algumas dessas pessoas para escolas, para ginásio. Veja, a gente não está diante de um desastre natural, uma enchente que teve que sair. Sabia-se de antemão que isso poderia acontecer. Seja, não é algo inesperado, mais, né, Ricardo? Não é algo inesperado não, que do nada aconteceu, é um problema de muitos anos. De muitos anos, não é inesperado. Então, por que o poder público tem que estar custeando tudo isso? A gente sabe que há um esforço para conseguir verbas agora, seja lá do governo federal, para fazer casas para essas pessoas. Mas veja, o lucro da Braskem é privado. O prejuízo dela que ela está causando vai ser partilhado por todo o povo brasileiro? Vai ser socializado? Não, quem tem que pagar por isso, tudo isso, todas as despesas, é a empresa destruidora de Maceió. E isso nós pedimos também já na Justiça. Perfeito. Uma dúvida, Desculpa. rapidamente. Imagina, eu que lhe peço desculpa, Ricardo. Vocês sabem qual montante, quanto de dinheiro eles já disponibilizaram, quanto que já foi pago desse montante para a população? Olha, acho que cerca de 5 bilhões, 4 bilhões em indenizações. As indenizações das áreas afetadas, concernente ao dano material, não há muitos reclamos. Agora, em relação ao dano moral, eles fizeram da seguinte forma, para vocês, o Brasil, saber. Eles tabelaram, que é algo inconstitucional, eles tabelaram em 40 mil por casa. Não foi por pessoa. Tem casa que tem 2 cidadãos, tem casa que tem 5. Isso quebra a igualdade. Tem residentes que estão lá há 40, 50 anos, tem outros que estão há 6 meses. Isso tem que ser levado em consideração na hora de pagar. Ou seja, a pretexto de tratar todos iguais, ele está cometendo uma enorme injustiça.
Mas as pessoas tiveram que aceitar, Elisa. Sabe por quê? Porque se não aceitasse o valor do dano moral que eles estavam impondo, não receberiam os danos materiais, que é referente à casa, ou seja, o dinheiro para comprar um outro imóvel e retomar sua vida num lugar seguro. As pessoas desesperadas se colocavam à mercê da empresa, aceitando. Mas a gente vai fazer a revisão desses valores também. E mais, toda essa área que está afetada, tudo bem que não vale mais nada hoje, ninguém quer, mas ninguém sabe como estará daqui a 50 anos. Essa área tem e deve ser revertida para o poder público, como bem de uso comum do povo, e aí através dos profissionais, urbanistas, ambientalistas, dar o destino adequado. Também não pode ficar com a empresa, porque de início havia, à medida que ia fazendo essas indenizações, a população ia transferindo para a empresa, já que a empresa estava pagando. Mas como dano à coletividade, dano moral coletivo, dano social, isso tudo deveria ser revertido em um acordo socioambiental, mas não foi. Então está em nosso radar também ingressar com a ação para obrigar a reversão de toda essa área para o poder público, para no futuro dar um destino social, coletivo para Maceió, até como uma forma, um monumento às vítimas da mineradora. Ricardo, Um memorial, muito alguma coisa obrigado. assim. Muito obrigada pela clareza, pela exposição das ideias, exposição dos dados também. Conversamos com Ricardo Antunes, eu falei inicialmente Melo, me desculpe, é Melro, defensor público do estado de Alagoas. Muito obrigada, bom trabalho por aí. Obrigado, à disposição.